Relembrar os 60 anos da ditadura militar é importante, tendo em vista, né, as inúmeras declarações e alegações, né, de que a ditadura ela não aconteceu, de que a ditadura aconteceu no Brasil, mas que ela aconteceu de uma maneira branda. Relembrar os 60 anos do golpe é uma maneira de trazer à tona, né, a luta, né, daqueles que foram mortos pela violência de Estado, né, em 64 e até 1985. Então, relembrar esses 60 anos da ditadura é também uma forma de enfatizar a importância da democracia, né, o quanto a democracia ela precisa ser preservada e o quanto o direito à verdade, à memória, à justiça tornam-se pilares para a preservação das instituições democráticas de direito no país. Relembrar os acontecimentos da ditadura militar é fazer falar os arquivos, fazer falar os mortos, é de alguma maneira fazer com que esses eventos sejam relembrados, mas de uma forma terrível, mostrando o seu lado, a sua face mais oculta e terrível. O golpe não necessariamente ele levaria a uma ditadura militar ou civil-militar ou militar-civil. Até existia, de 45 a 64, um padrão dos militares interferirem na política e devolver o poder aos civis. Em 1964 ocorreu algo diferente. Os militares deram um golpe e não devolveram os civis, e nós mergulhamos aí numa ditadura onde os militares tiveram um papel central em articulação com o empresariado, a elite, uma boa parte da elite financeira brasileira, e com setores civis do empresariado também e de setores culturais, permaneceram aí no poder, então, num regime autoritário, onde as liberdades civis e políticas estiveram suspensas por esse período aí de 20 anos, ou seja, 64 até 85. O que caracteriza uma ditadura, né, é a perda dos direitos democráticos que os sujeitos têm, né? As pessoas que eram contrárias, né, que se manifestavam contrárias a esses regimes vigentes, elas perdiam, né, o seu direito de manifestar, elas eram perseguidas, né, por conta disso, eram mortas, muitos corpos até hoje não foram reconhecidos, não foram encontrados. A gente tem os casos da vala de Perus, né, uma vala com centenas de ossadas que foi descoberta na década de 90, que foi um espaço em que eram depositados, né, os restos mortais daqueles que eram torturados e mortos pela ditadura durante o regime. A ausência de liberdade, participação da soberania popular para escolher os seus representantes estimulou, na verdade, uma cultura autoritária que atravessa a sociedade brasileira. E é preciso dizer que alguns povos, sobretudo os povos, os povos indígenas e as comunidades periféricas, sobretudo as mulheres e os negros, sofreram ainda mais com a violência e a repressão instituída por um regime que não valorizava a liberdade de pensamento, a negociação e o dissenso. Ou seja, tudo que caracteriza um regime de exceção, um arbítrio, um autoritarismo. No romance Palavras Cruzadas, eu conto a história de Sofia, que é uma jornalista que busca o irmão desaparecido na guerrilha do Araguaia nos anos 70. Sofia era criança quando se despediu do seu irmão e nunca mais ela pôde ter tranquilidade depois desse desaparecimento. Ela vive a angústia da busca dos traços do seu irmão e tem uma cumplicidade muito grande com a mãe em torno desse desaparecimento. A história de Sofia é também, de uma certa forma, a minha história, porque o meu pai teve uma morte trágica nos anos 70, em 75 especificamente. Ele morreu da mesma forma que o jornalista
Werner Herzog, um mês depois do Herzog, e porque ele fazia pesquisas geológicas na área em que aconteceu a guerrilha do Araguaia. Então eu sou persuadida de que a morte trágica do meu pai tem a ver também com a ditadura militar. Bom, a memória da ditadura é uma memória em disputa aqui no Brasil, por conta, né, da maneira em que a lei da anistia ela foi elaborada, né? Então essa disputa ela começa logo em seguida, né, em que há o que a gente chama de reabertura democrática. Então essa memória ela se coloca em disputa uma vez que o projeto vigente, né, durante a reabertura não foi um projeto de relembrar aquele período, de trazer o período à tona novamente, de instaurar uma justiça de transição, né, que fosse cabível ali apurar os crimes, condenar os torturadores, né, trazer esse debate, né. Os militares que abusaram da tortura, da privação da liberdade de diversos oponentes, não sofreram nenhum tipo de punição. A lei da anistia, então, é uma lei da impunidade. De fato, agora com o golpe do Bolsonaro, a tentativa do golpe do dia 8, e a busca por anistia mostra que os militares, enquanto não sofrerem algum tipo de punição e até arrependimento, essa história pode ainda se repetir. O 8 de janeiro de 2023, ele é uma manifestação escancarada assim, dessa disputa, não só da memória e da democracia no geral, mas do quanto que a nossa democracia ela é frágil, o quanto que rememorar esse período ele é importante justamente para fortalecer de alguma maneira, né, as instituições democráticas. De algum modo, o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro, ele passou a sua vida, e o bolsonarismo passa estimulando uma parte da sociedade brasileira para dizer que o golpe, a ditadura não existiu, que isso é apenas uma versão da esquerda, ou seja, um negacionismo mais puro e óbvio que a gente pode vivenciar. Então, o golpe da mentira do dia 1º de abril, ele, na verdade, é um golpe, isso não pode ser negado, no sentido mais clássico possível. Ou seja, a presidência foi declarada vaga com a presença do presidente aqui. A literatura tem um papel muito importante, porque ela faz com que a gente, de alguma maneira, reviva os acontecimentos, sofra junto com os personagens que viveram esses acontecimentos, e por isso você rejeita mais ainda a vida sob essas condições tão difíceis. A Comissão Estadual da Verdade de Minas Gerais nos chamou para fazer uma investigação para como as violações de direitos humanos, a resistência e também a repressão ocorreu no interior da UFOP em sua articulação com a cidade de Ouro Preto e Mariana. A UFOP foi uma das poucas universidades de Minas Gerais que investigou, consultou documentação e constatou algumas práticas que nós consideramos bastante preocupantes e que a gente espera que não ocorra e que a memória, sobretudo dos perseguidos, seja reabilitada. O diretor da Escola de Farmácia perseguiu estudantes e professores em articulação com as elites locais, inclusive a igreja, já que existia uma participação popular e um trabalhismo efervescente dentro da cidade de Ouro Preto, e em especial, no caso que a gente conseguiu levantar a documentação, a Escola de Farmácia, a direção da Escola de Farmácia teve um papel central na repressão e na prisão, inclusive, de estudantes, funcionários, em colaboração estreita aí com o regime de exceção recém-implantado. O movimento estudantil foi uma das grandes vítimas. Num primeiro momento ele sofre e num segundo momento, que é o momento de construção da UFOP, o CHS inclusive participa bastante das passeatas, dos momentos da abertura, e a gente vê também o movimento estudantil então resistindo, e inclusive existiam algumas repúblicas que tiveram um papel fundamental na resistência ao longo do período dos anos 70, sobretudo, e nos anos 80 o movimento estudantil ele brilha
em articulação com o movimento sindical dos tais e dos professores, para a redemocratização de todas as esferas da sociedade. Escrever esse livro teve um efeito catártico para mim. Foi uma forma de lidar com esse desaparecimento do meu pai também, embora o corpo dele não tenha desaparecido como o do irmão de Sofia. E eu penso que é muito importante escrever esses livros justamente para estimular a busca do que aconteceu com esses desaparecidos, com esses torturados pelo regime militar, justamente para que fatos como esse não se repitam nunca mais, para que a sociedade aprenda com esses eventos. Eu estudo sobre a transformação dos antigos centros de tortura aqui no Brasil em memoriais. E aqui no Brasil, a gente tem o Memorial da Resistência, né, em São Paulo, que foi um antigo DEOPS e que foi transformado em um espaço de memória. Ele conta meio que com a sua carceragem ali, né, mas com uma caracterização. Então, transformar esses espaços, né, a partir da sua materialidade ali, do que o prédio, né, do que as estruturas físicas têm a dizer, é uma forma também de se aprender com o passado, é uma forma de materializar uma memória, materializar um período, né, um período que se estende, com violações que se estendem. O Brasil foi o único país da América Latina em que não houve um julgamento dos responsáveis, dos culpados pela ditadura, pelos crimes cometidos na ditadura. E aí, com isso, não houve uma abertura dos arquivos que levasse a um revivecimento desses acontecimentos por parte da sociedade, o que é muito danoso, né? Houve um esquecimento deliberado desses eventos da ditadura. Há muitos meios de manter essa memória viva e ela se mantém viva, né, a partir das pessoas que ainda, né, dos grupos que ainda lutam pelas pautas, né, da memória, da verdade, da justiça, pela abordagem desses assuntos em sala de aula também, né, e pelas ações governamentais. Uma das formas mais importantes, né, seria a reinstalação, né, da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, promessa essa que foi feita no início do governo Lula e que houve também um recuo, a construção, né, de novos memoriais, né, que tratem da pauta da democracia, dos direitos humanos, a transformação também dos outros espaços, né, que estão em disputa. A democracia, ela exige uma defesa constante, um aprofundamento também constante. Não existe uma ideia de democracia, a democracia se vive na experiência. Nesse sentido, a democracia sempre é um projeto de futuro, ela sempre pode ser ampliada e aperfeiçoada. O que nós precisamos, em especial enquanto sociedade, é conviver melhor com a diferença, mas tendo os valores democráticos como um horizonte.